Linha Direta foi sensacionalista? A TV abusou na época? Por que a Globo não aproveita Sandra Nemberg? Xuxa proibiu a Globo de contratar apresentadoras infantis? O Vanucci Responde está no ar. Olá, seja muito bem-vindo. O Vanucci Responde desta semana promete. Tem muita polêmica sobre Linha Direta. Linha Direta estreou, deu um bom resultado, mas gerou muita discussão. Discussão pelo formato dele, por onde ele trafegou, mas também por tudo que ele ressuscitou. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Porque antes disso, se você está vindo pela primeira vez aqui, não deixe de se inscrever no canal. Ainda não se inscreveu? Vem sempre aqui. Também se inscreva, dê um like neste vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, conte para eles que tem um novo canal sobre televisão aqui no YouTube. É o canal do Vanucci, o No Play News, e a gente fala tudo sobre TV. Às segundas-feiras, a opinião do Vanucci, às quartas tem o História da Televisão e no final de semana o Vanucci responde a nossa conversa a partir do que você manda para cá. Vamos à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é justamente sobre o Linha Direta e da Marcela Coutinho. E ela diz: eu acho que a Globo não teve sensibilidade ao exibir o Linha Direta um dia antes do aniversário da Eloá. Será que foi de propósito? Se fosse na Record, estaria todo mundo dizendo que era sensacionalismo. Olha, Marcela, realmente o Linha Direta gerou muita polêmica desde que foi exibido. É uma grande aposta da Rede Globo num formato que está fazendo muito sucesso em podcast. Todo mundo ouve essas histórias de crime verdadeiros, de como foi a investigação, de como é que estão as coisas. Mas o que a Globo está ali de olho é numa temporada curta para ver se dá resultado, precisa fazer alguma coisa assim na sua programação e muitas vezes apostar em alguma coisa com jornalismo dá mais audiência e um custo muito menor do que uma grande dramaturgia nesse horário. O Linha Direta talvez tenha errado sim, concordo com você, de começar com o caso Eloá. É um caso muito forte, é um caso que deu muito o que falar, gerou tanta discussão, tanto que trouxe essa discussão à tona novamente. Mas um dia antes do aniversário é bem complicado, né? Você já imagina, são 10 anos, né? Você imagina que a família ali já está toda envolvida com essa questão, né? Enfim, para tudo isso, precisa se calcular muito, analisar, para ver o que vai dar. Agora, a Globo conseguiu o que queria. Repercussão antes, repercussão na quinta-feira, repercussão depois. E olha que na sexta-feira todo mundo resgatou essas histórias, né? Foi buscar lá no arquivo, buscar nas lembranças como tinha sido a cobertura do caso Eloá. E deu muito o que falar no dia seguinte, inclusive com apresentadores rebatendo. Agora, eu concordo com você, sim, muitas vezes a crítica é um pouquinho mais generosa com a Globo do que com a Record, ou com o SBT, ou com a Band, ou com a Rede TV, principalmente em relação a essa questão do sensacionalismo. Vamos a mais uma pergunta, ainda é sobre o Linha Direta e é do Guilherme. E ele diz: Vanucci, assisti ao Linha Direta e vi que os programas de televisão da época exploraram muito o caso e até negociaram com o sequestrador. Não havia limites para a TV naquela época? Hoje, esses programas fariam tudo igual? Olha, Guilherme, realmente na época deu o que falar. Era uma guerra pela audiência intensa, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, e os programas ali, hoje em dia, a própria Sônia Abrão, os telejornais populares, aquele caso foi um caso que pegou muito o telespectador. E quando você olhava minuto a minuto, bastava falar daquilo, a audiência subia. E aí passou todo mundo a se degladiar no ar, né? Gente querendo cada vez mais audiência ali. E os diretores e os apresentadores faziam de tudo para prender o telespectador. Acho sim que houve abusos. Acho sim que a coisa saiu do controle ali. Agora, 10 anos se passaram e não estou aqui para passar pano não e falar assim, não, a gente não tem que culpar, a gente não tem que resgatar isso, a gente não tem que... Não, a gente tem que olhar para o passado e falar assim, não podemos mais cometer determinados erros. A imprensa precisa saber até onde ela pode ir. É claro que, como jornalista, eu quero cobrir todos os casos. É claro que um caso policial como esse exige a atenção, sim, da imprensa, porque o telespectador quer informação, as pessoas querem informação e é importante a gente estar acompanhando para ver todos os casos. Mas a gente também precisa saber que jornalista não é herói, que a imprensa não é o Superman e que por isso mesmo não vai conseguir botar ali o peito e salvar uma vítima de um possível tiro, de um desfecho tão terrível como foi o caso Eloá.
Então, eu acho que ali a gente aprendeu muita coisa. Se a televisão vai repetir isso hoje, talvez, porque a gente vê aí alguns casos que se explora, e muitas vezes não se dá nem tempo da defesa. Não se dá nem tempo da pessoa que está sendo acusada ali se defender. A gente vê isso diariamente na televisão. Vamos a mais uma pergunta, e esta chegou aqui pelos comentários no canal no YouTube, e é da Ive Faria Santos. Esses atores e apresentadores que estão na geladeira, férias, podem fazer programa para a internet? Olha, Ive, essa é uma discussão grande e que está mudando totalmente nas emissoras de televisão. Por quê? Você pega algumas emissoras aí, já não existe mais a data fim, né? Um contrato longo para apresentadores. Apresentadores hoje em dia, na sua grande maioria, trabalham sim com um vínculo por período, 2 anos, 3 anos, e a Globo, a Record, ou a Band, ou o SBT pagam esses valores. Ao mesmo tempo, já tem um movimento nas emissoras de televisão para que esses apresentadores, principalmente de revistas eletrônicas, de telejornais, tenham um esquema meio parecido de profissional de CLT mesmo, né? Que você tá ali, você tem um contrato, você tem um vínculo que se estabelece o que um pode fazer e o que o outro não pode fazer, e leva isso adiante, podendo romper a qualquer momento. E aí você estabelece, olha, rompeu um mês antes, tá, paga uma multa aqui, enfim, tem lá se estabelece um acordo. E aí nessa negociação, muitos apresentadores, muitos artistas estão pedindo direito de imagem, o direito de imagem no digital, para que possam explorar os canais no YouTube, para que possam explorar as plataformas digitais, para que possam apresentar programas em outros locais. O fato é que a televisão está numa grande transformação. E a gente vai ver agora artista sem essa exclusividade, sem ficar ali 2 anos na geladeira recebendo. Para receber, vai ter que trabalhar. Vamos a mais uma pergunta. Esta veio pelas minhas redes sociais, é do Fernando Fernandes. Por que a Sandra Nemberg é tão subaproveitada na Globo, mesmo com apelo do público para dar a ela mais espaço? Olha, Fernando, você tem razão quando diz que a Sandra é tão querida pelos telespectadores. É uma das apresentadoras da Globo mais queridas, mais respeitadas pelo telespectador. Ela ficou durante muito tempo ali no Hoje e conseguiu trazer uma linguagem muito diferente para um telejornal. Ela sabia dar notícia séria, ela sabia dar a notícia quando precisava se emocionar, ela era muito humana na apresentação do jornal. E fazendo outras coisas também, né? Sempre ali na Globo, com outros projetos, ela conseguiu esse espaço carinhoso na memória do telespectador. A Sandra é sim uma das profissionais muito respeitadas. E a Sandra foi para o Globo Repórter com a proposta de não ser só apresentadora, mas sim de fazer grandes reportagens, de ser a Glória Maria mais jovem. E é isso talvez que o telespectador espera. Ela ali no Globo Repórter pode fazer um excelente trabalho. Aliás, faz muito, né? Porque ela não é só apresentadora, ela edita, ela está por trás também nos bastidores, vê todas as pautas, mexe em tudo. Mas a Sandra pode, e é isso que o telespectador quer, talvez, né? Ver a Sandra em ação, ver a Sandra ali também fazendo as grandes reportagens, né? Aí o programa mudaria totalmente, né? O Globo Repórter vai fazer 50 anos. É um programa que muita gente já fala, mas talvez na hora de parar. Eu acho que não na hora de parar, mas pode se transformar novamente como se transformou várias vezes durante esses 50 anos. Então, Fernando, você tem razão, né? A Globo realmente não aproveita totalmente a Sandra. Eu, por exemplo, colocaria a Sandra no sábado de manhã no É de Casa. Acho que ela seria sensacional. E também digo que não precisa de tanta gente no É de Casa, não. A Sandra e mais 2, 3 colaboradores como colaboradores e não como co-apresentadores funcionaria muito bem. Vamos à última pergunta. A última pergunta veio pelo Twitter e é do SR Paulo 10. O Sérgio Malandro teve seu programa na Globo cancelado. Aliás, era idêntico ao de Xuxa e poderia ter substituído ela. A Globo poderia ter contratado a Angélica, a Mara ou a Mariane, mas não quis. A Xuxa vetou qualquer possibilidade de alguém ocupar o lugar que foi dela?
Olha, Paulo, você sabe que a Xuxa já saiu dos programas infantis há muito tempo e sempre tem alguma teoria da conspiração sobre essa troca. Na verdade, o que aconteceu ali na época? A Globo viu que aquele formato com apresentadoras infantis já estava meio desgastado, que precisava transformar o programa. A Angélica chegou ali na Globo já com uma outra proposta de trazer uma teledramaturgia e trazer uma outra pegada por uma programação infanto-juvenil. E entrou também o TV Colosso. E essa era uma tendência no mundo, né? De tirar as apresentadoras e trazer uma coisa mais lúdica, com personagens, com bonecos, que pudesse levar as crianças para um outro campo, que pudesse trazer outras discussões, que programa infantil não fosse apenas de gincana, mas que contasse histórias, que trouxesse algum outro conteúdo. Era uma transformação da Globo. E por isso a Globo ali não contratou a Mara, não contratou a Mariane ou não contratou a Angélica para o lugar que era da Xuxa. Né? Mesmo porque a TV Manchete já tinha feito isso no Clube da Criança, né? Ali era um outro momento e a Globo precisava mostrar que era um outro momento. A Angélica chega depois com uma outra pegada e ainda bem, porque aí segue com uma outra carreira ali, faz o Estrelas, que eu acho que foi o melhor momento da Angélica, ali adorava o Estrelas. Mas não tem não, isso é teoria da conspiração. A Xuxa era a grande estrela sim da Globo, mas nenhuma grande estrela da Globo nunca teve poder para chegar para nenhum diretor, seja na época do Boni, da Marluce ou de qualquer outro diretor da Globo, e vetar ou trazer para si algum artista. Muito pelo contrário. E as estrelas, tenha certeza, Paulo, elas não podiam e agora mais ainda, não podem determinar ou impor condições para as emissoras de televisão. As emissoras, como empresa, estão acima desses profissionais. Bom, o Vanucci Responde termina por aqui. Este é um bate-papo nosso sobre televisão a partir do seu olhar. Então, mande perguntas, faça seus comentários. Concordou com o que eu falei? Não concordou? Diz aqui nos comentários. Manda mais perguntas, porque este é um espaço onde a gente fala sobre televisão a partir do seu olhar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se ainda não deu like nesse vídeo, dê um like nesse vídeo. Se ainda não compartilhou, compartilhe. Acione o sininho para ser informado toda vez que tiver um novo conteúdo por aqui. Eu espero você, aguardo você aqui no canal num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.